Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro virtual da Casa do Dr. Augusto Silva. Que nossos amigos espirituais que assistem e coordenam os trabalhos da nossa casa possam, neste momento, abençoar cada lar que se encontra presente nestes instantes em que aqui nos reunimos para reflexões importantes em torno do Evangelho, em torno dos ensinos da doutrina espírita e das orientações dos bons amigos espirituais que nos esclarecem, que nos orientam e que nos ajudam a compreender melhor as questões da vida. Que Jesus possa abençoar a todos e sintam-se amparados neste momento. Emmanuel, este benfeitor espiritual que tanto nos orienta, tanto nos ensina, vem nesta noite, numa reconfortante página, nos levar a meditar sobre a importância de cada um de nós na criação e da importância de um coletivo, a importância de nós vivermos juntos. A reflexão que nos foi proposta está no capítulo 4 do livro Fonte Viva. O título da reconfortante página é Cada Qual. E nesta página, Emmanuel vai fazer uma reflexão muito simples, digamos assim, porque ela vai abarcar ensinamentos que ferem, atingem a todos nós. Ele trata, e ele desdobra, aliás, o pensamento em torno de uma pequena frase de Paulo em uma das suas cartas ao povo de Corinto, onde Paulo diz a seus amigos: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo, na primeira carta aos Coríntios. E começa o benfeitor espiritual nos dizendo assim: em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com eles convivem. Cada um de nós, não importa a posição, não importa o lugar, não importa em que meio da sociedade eu estou inserido, não importa. Cada um de nós tem algo divino dentro que pode e deve ser utilizado para a sua elevação e para a elevação daqueles que dividem o ambiente conosco. Todos nós. E por isso, nós vivemos em sociedade. Em O Livro dos Espíritos, no terceiro livro, que trata das leis morais ou das leis divinas, é o nome que Kardec dá ao capítulo, ele vai trabalhar a lei de sociedade. Lá no capítulo 7, que é uma lei divina, é uma lei da natureza. E ele começa perguntando aos espíritos: a vida social está na natureza? Resposta dos espíritos: certamente. É uma lei divina a vida social. Deus fez o homem para viver em sociedade. Viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida, à relação. Deus não colocou a palavra e todas as faculdades que nós temos para viver em sociedade para ser inútil. As faculdades e as palavras, elas têm a utilidade
ela tem a função de nos fazer viver social. Porque a vida social está presente em todos os reinos da natureza. Em todos os reinos. E nos reinos, elas se manifestam através da fraternidade. E o homem, através das suas faculdades, da sua inteligência, precisa transformar a sociedade neste ambiente fraterno. É um dever do homem. E aí, o Espírito Miramês, na obra Filosofia Espírita, ele reflete um pouco mais sobre essa questão de O Livro dos Espíritos. E aí, o Espírito Miramês nos ajuda a raciocinar da seguinte forma. Para que os homens se entendessem uns aos outros, o Senhor facultou a todos os dons que o tempo passa a despertar na sua esteira. O pensamento, as palavras, são o começo de muitos e muitos outros na sequência da vida. Então, o pensamento, as palavras, é o início de ações que nós desenvolvemos pouco a pouco para aprender a viver em sociedade. Porque os espíritos esclarecem que o homem, ele não tem todas as faculdades em si ainda. Não tem. Ele precisa da convivência com o outro para aperfeiçoar a que ele tem e aprender do outro a faculdade, o dom que o outro tem. Nesta relação, nós vamos nos aperfeiçoando. E chegará um momento em que nós atingiremos a perfeição e todas essas faculdades, todas essas virtudes, todos esses dons farão parte de um ser, do nosso íntimo. Mas até lá, isso é uma construção. E nós precisamos desta relação para que nós possamos edificar o nosso íntimo, o nosso ser, edificar o nosso espírito. Por isso a vida em sociedade. E aí, continua o Espírito Miramês dizendo assim: quem observa com sinceridade, quem observa com um olhar sincero, com um olhar puro, com um olhar sereno, o desenrolar de tudo, notará as trocas incessantes de valores imortais entre criaturas. Então, nós vamos trocando esses valores entre nós. Precisamos de um olhar atento, de um olhar sincero, de um olhar aberto para percebermos isso. E complementando o Espírito Miramês, o Emmanuel, então, vem nos trazer exemplos de como nós vamos trocando esses valores na posição e no lugar em que nós estamos. E é importante destacar que no texto, o Emmanuel diz que, na posição em que eu me encontro neste momento, algumas virtudes são mais fáceis de serem manifestadas. Não que ela não esteja presente nas outras posições, nos outros lugares, mas na posição em que eu estou, no lugar em que eu estou naquele momento, eu posso fazer com que uma virtude sobressaia de forma mais fácil. Na posição em que eu estou. Por exemplo, ele diz que quem administra, quem lidera, tem mais condição, tem mais facilidade de expressar generosidade e justiça. Na posição de quem lidera. Mais frequentemente, aquela pessoa, aquele ser, aquela criatura, pode se expressar de forma mais fácil. E o liderado? Quem é liderado, por exemplo, que está na posição de executante direto, às vezes, de uma tarefa, de um dever,
de uma determinada função, ele tem muito campo para anunciar, através dos seus atos, o bom cumprimento do dever. Se a tarefa foi designada, se a tarefa foi entregue a um liderado, que ele está na função de obedecer, ele tem mais campo para demonstrar que cumpriu bem o seu dever. O rico, por exemplo, o que tem muitas posses, o que ele pode fazer? Ele pode, com mais largueza, multiplicar o trabalho e dividir benefícios. É uma forma de ele edificar a si e ajudar na edificação do outro, multiplicando o trabalho e não angariando tudo para si, na ambição, no egoísmo, na insaciedade. Aquele que tem mais posses, ele pode com muito mais facilidade distribuir o trabalho, esparramar, distribuir benefícios entre todos os que estão ao seu redor. É muito mais fácil para quem tem posses. E para aquele que não tem tanta posse? Aquele que não tem essa condição de multiplicar o trabalho, como que ele pode contribuir na edificação de si e na edificação do outro? Diz o benfeitor, esse tem mais espaço para juntar esperanças e dignidade, com mais amplitude. O que não tem tanta posse, ele pode executar a esperança e a dignidade. Não revolta, não queixa, não lamentação. Digno, íntegro naquilo que lhe foi, aquilo que lhe compete executar. Integridade, esperança, dignidade. Isso é uma edificação. E os fracos, por exemplo, os mais frágeis, aqueles que não têm tanta fortaleza, o que eles podem executar com mais facilidade, com mais amplitude? Os mais frágeis, os mais frágeis e fracos, pode sem dificuldade nenhuma, demonstrar humildade. Porque na humildade ele aceita a contribuição daquele que pode auxiliar. Já que eu estou frágil, estou fraca e não consigo executar, que eu aceite a ajuda do outro, a contribuição do outro, e se exercer a humildade. E na posição de fragilidade, eu consigo executar essa virtude com mais facilidade, ou pelo menos deveria. Não é? Essa é uma função que compete ao ser desenvolver em si. E é para esse ponto que Emmanuel nos chama a atenção. É cada um de nós, na posição e no lugar em que nós nos encontramos, nós podemos dar a nossa contribuição. E os fortes? Os fortes, de que forma pode contribuir na criação? Pode usar o seu dom para o divino. Os mais fortes podem mais facilmente demonstrar generosidade. Por quê? Eles têm mais, digamos assim, mais possibilidades de sacrificar o seu interesse pelo interesse do outro, porque ele é forte. Então, seu interesse pode ser sacrificado em prol do interesse do outro. Isso é ser generoso. Os fortes têm mais facilidade para demonstrar generosidade. E os homens de sabedoria? Os letrados,
os de inteligência. De que forma eles podem contribuir na criação divina? Nós estamos falando de contribuição, tá? É uma lei que permite que nós nos integremos na sociedade e possamos contribuir com o Criador de forma reta, de forma digna, de forma justa. Os sábios, de que forma eles podem contribuir? O bem, o pensamento do bem e a beleza da vida. Devem e podem espalhar o pensamento do bem e a beleza da vida. A sabedoria, a intelectualidade que existem nos homens de sabedoria é para espalhar o pensamento do bem e as coisas boas da vida, as coisas positivas da vida, aquilo que engrandece o homem. E o que está na posição de aprendiz, aquele que ainda está aprendendo as coisas da vida, este também pode dar a sua contribuição, porque pode espalhar a boa vontade, a disposição em aprender, a disposição em buscar aprender, aperfeiçoar, desenvolver inteligência, boa vontade, aqueles que estão na posição de aprendiz. E os que são os homens de saúde. Como que eles podem contribuir com a criação? Para os sãos, a permanente oportunidade de exercer a caridade. Permanente oportunidade de exercer a caridade. Dispondo de saúde, se nós temos saúde, nós devemos dar assistência em todas as direções. Se nós temos saúde, é um dever que nós façamos a caridade, direcionemos a nossa saúde para que a caridade seja feita em todas as direções. E para os que não estão sãos, os doentes, de que forma eles podem contribuir? De que forma eles podem exercitar a virtude? A paciência é a lição. Dando paciência, serenando o seu coração, ele vai demonstrar e ensinar a paciência para todos que o cercam, plasmando neste ambiente injeções de bom ânimo, porque ele está doente, ele é paciente e paciente, nos dois sentidos da palavra. Paciência é a lição, é a contribuição que o divino espera daqueles que não estão sãos. E assim, você vai circundar o seu ambiente de bom ânimo. E continuando, já no fim do capítulo, Emmanuel diz assim: os dons são muitos. Os dons são muitos, são diversos, como diz bem o apóstolo dos gentios. A diversidade de virtudes. Vivemos no meio de valores múltiplos e vivendo em sociedade, nós vamos exercendo esta troca. Nós vamos exercendo esse ensinar, aprender da vida. Eu ensinando na posição em que eu estou e eu aprendendo, sendo aquele que vê o outro exercendo virtudes. Por quê? Deus, o Espírito, o Divino, é o mesmo. Este é único, imutável, soberanamente justo e bom, o Criador, o Pai. Todos nós, perante Deus, somos capazes de realizar
muito, muito, onde Deus nos colocou, na esfera de trabalho em que nós nos situamos, Deus espera de nós. O Espírito é o mesmo, o Criador é o mesmo. A diversidade entre as criaturas, mas a essência parte de um ser único. Mas, para isso, o que nós precisamos fazer? Primeiro, eu preciso me situar. É necessário que eu me situe. É necessário que eu identifique o campo de ação em que eu estou atuando. Isso é importante. Identificado o campo em que eu estou atuando, me situei, eu agora posso exercer a virtude que me compete. Precisamos nos identificar, saber e reconhecer a posição em que nós estamos, não na posição do outro, não na posição em que eu não estou. É no momento, é no ambiente, é no lugar em que eu estou inserido. Identificado, me situei, eu vou trabalhar aquilo que me compete. Ao outro, o que compete a ele. E eu vou aprender e vou ensinar. E nessa troca, nós vamos construindo de forma coletiva a sociedade, a família universal. E aí, finda o Emmanuel no capítulo dizendo assim: repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima dos teus desejos. E a vontade divina te aproveitará. Se eu coloco Deus acima dos meus impulsos, a vontade do que é inteligência suprema, acima do que ainda para mim é muito limitado, Deus vai se aproveitar do que nós temos de melhor. Porque se ali estamos inseridos, ali nós podemos contribuir muito. E a partir do pensamento do Emmanuel, nós vamos poder elaborar em nós mesmos, pensar em nós mesmos, refletir com segurança em que posição eu estou e o que Deus espera de mim na posição em que eu estou. O que Emmanuel traz para nós são pequenos exemplos, mas nós podemos, no nosso interior, no nosso íntimo, conversando com a infinita bondade, conversando, dialogando com Deus, descobrir o que Ele espera de nós. Porque Deus quer que nós contribuamos conosco, com o próximo e com Ele. Se nós colocarmos a vontade de Deus acima da nossa, Ele vai se aproveitar de nós. E que faça bom proveito de todos nós. No que temos de melhor, no que temos de bom, no que temos de belo. Para completar, nós vamos encerrar com uma pequena história para mostrar a todos nós que nós podemos contribuir de forma, às vezes, difícil, porque nós vamos encontrar obstáculos. Nós vamos encontrar obstáculos na nossa trajetória, no desenvolvimento das nossas virtudes. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa possível. Então, nas dificuldades, nas pequenas ações, nós vamos nos ajudar e ajudar o outro. Mesmo que naquele primeiro momento a ajuda não tenha significado, nós estamos só fazendo para auxiliar. Nós vamos encontrar uma orientação do Espírito Neio Lúcio na obra Jesus no Lar.
E, na verdade, a orientação é do próprio Cristo. Porque o Espírito, e o Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier, ele vem narrar para nós momentos tranquilos, do Mestre com seus discípulos, momentos íntimos de Jesus com os seus discípulos, que não estão narrados no Evangelho. Mas, pela bondade divina, pela misericórdia de Deus, ele permitiu que esses momentos do Cristo chegassem até nós através dessa obra psicografada pelo nosso amigo Chico Xavier. Eu vou tentar resumir a história, que chama Auxílio Mútuo. É uma historinha simples, singela, mas que toca profundamente os apóstolos, os discípulos que ouviam aquela mensagem do Cristo, e nos toca também pela simplicidade e pela profundidade da mensagem simples do Cristo, mas que, como tudo que ele trouxe, contém raízes bem profundas e que nós devemos buscar estas raízes. Quanto a Jesus, é mais uma parábola do Cristo, né? Mais uma fábula, mais uma história que o Cristo conta, né? Que numa região montanhosa, fria, dois homens, eles estavam enfermos. Eles faziam uma caminhada por essa estrada a fim de chegarem em uma hospedaria que estava já no planejamento deles. Só que o frio era tão intenso que aqueles homens adoecem, mas continuam a trajetória. E no meio do caminho, eles encontram uma criança semi-morta, exposta naquele frio intenso. Um deles olha para aquela criança e diz: não podemos perder tempo. Temos hora para chegar e a tempestade se aproxima. Vamos em frente. Já o outro, que era mais piedoso, vira para o amigo e diz: meu amigo, salvemos o pequenino. Ele é nosso irmão em humanidade. E o companheiro diz: eu não posso. Esse desconhecido é um peso. Eu não posso conduzir comigo. Precisamos chegar na aldeia o mais rápido possível. E segue. O outro, mais piedoso, inclina-se para aquela criança, aconchega aquela criança em seu peito, abraça a criança com o agasalho em que ele estava, e daí ele segue. Cai uma chuva fria, gelada, e dificilmente, com certa dificuldade, ele chega à hospedaria que estava destinado. Lá chegando, ele percebe que o amigo que saiu à frente não está. E aí, este amigo, ele é encontrado sem vida no dia seguinte, porque foi atingido violentamente pelaquela chuva fria que caiu intensamente pouco antes de chegar à pousada. Seguindo à pressa e querendo seguir sozinho, o homem queria preservar-se, mas ele não resistiu à onda do frio. Enquanto aquele outro, aquele que trouxe a criança em seu peito, acolheu-a no calor do seu corpo, pôde sobreviver graças à troca de calor que houve entre ele e aquela criança que ele colocou em seu colo. Isso garantiu a sobrevivência daquelas duas criaturas. Ajudando aquele menino abandonado, ele ajudou a si mesmo. Avançou com sacrifício para ser útil ao trem e conseguiu triunfar. E aí Jesus encerra dizendo: ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão.
Mas aquele que coopera em benefício do próximo, é credor de auxílio comum. Ajudando, receberemos. Esta é lei divina. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. É uma lei divina. Ninguém duvide. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que possamos dar o que temos de melhor. E Deus conta conosco. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e estejamos todos na paz de Deus. Boa noite.